Com a chegada do verão, criança, todos nós, adultos, a gente fica mais tempo ao ar livre, com roupa mais fresca. Daí você põe camisetinha, regatinha, shortinho, não é? O calor também favorece uma outra multiplicação, não é só da gente na garagem ali não, conversando com os vizinhos. É a multiplicação de insetos. E por isso, nessa época do ano, aumentam as alergias a picadas de inseto. Vermelhidão no local, inchaço, intensa coceira. Eu sou assim, você é? Sobre esse assunto a gente conversa agora com ela, médica alergista e imunologista, doutora Renata Frigi. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, tudo bem? Boa tarde. A gente procura não ver, não sabe se é pulga, se é percevejo, se é pernilongo. E apesar que a gente escuta o barulhinho às vezes, né, doutora? Dormindo, né, aquele buzz. Doutora, o que fazer nessa época? E a gente até brincou no comecinho do programa, eu e o Léo aqui, porque em Guará tá tendo bastante pernilonguinho, acho que em todo lugar, porque chove, volta, né? O verão, né? O verão aumenta a incidência, a proliferação desses insetos, então começa já as alergias, começa a incidência da picada de inseto, é o tempo, é o clima, é o verão, por isso que aumenta a incidência de alergia. Doutora, como a gente consegue identificar que é alérgico? Então, assim, primeiro pra gente entender sobre a alergia à picada de inseto, a gente tem que saber que existem dois tipos de alergia à picada de inseto. Existe os insetos hematófagos, que são os insetos que eles sugam o nosso sangue e que não causam muito prejuízo pra gente, né? A gente fala em pulga, borrachudo, pernilongo, carrapato, são os insetos que causam incômodo, mas não traz muito dano à saúde. Existem os insetos himenópteros, que são aqueles que instilam veneno dentro da gente. Aí a gente fala em vespa, abelha, marimbondo e formiga. Então, existem dois grupos de insetos, na verdade, de perigo da alergia à picada de inseto. Um que não traz muito mal à saúde, que não vai levar a óbito, não vai matar. E aquele que é muito perigoso, que é abelha, vespa, marimbondo e formiga. E aí, a diferença também na pele é outra, né, doutora? É outra, Naqueles pacientes que são alérgicos aos peçonhentos, não, mas esses que injetam o veneno, abelha, vespa, marimbondo e formiga, eles podem ter desde uma reação local até uma reação sistêmica. Então, eu tenho pacientes no consultório que às vezes a mãe chega e fala assim, doutora, meu filho já foi entubado 2 vezes por alergia à picada de formiga. Então, a formiga pica o pezinho, né, que é onde a criança está ali, geralmente na grama, e a criança, além da reação local, evolui para edema de glote, inchaço de olho, edema de boca, né, pode levar à anafilaxia, à morte. Então, assim, geralmente esses pacientes sabem que são alérgicos a esses tipos de insetos quando ocorre uma reação bem grave. Uau! É bem o perigo até a morte. E quanto tempo para socorrer, doutora? Questão de minutos. Minutos? Eu tenho, assim, quando a criança quando o paciente, geralmente é criança, né? O paciente que é alérgico a esse tipo de animal, de inseto, na verdade, desculpa, ele já descobre já logo na infância, porque é onde a gente vai levando as picadas, as ferroadas, né? E geralmente assim, picou, 5 minutos depois começa, tá coçando, a mãe já fala, doutora, já começou a inchar o olho, já começou a inchar a boca e tem que correr pro pronto-socorro, entendeu? Então, e os outros tipos de inseto que a gente tá falando, né, que aí seria o borrachudo, o pernilongo, o carrapato, pulga, eles deixam bastante reação local, porém não faz reação sistêmica. Eu falo que ninguém vai morrer de picada de borrachudo. Vai incomodar. Vai incomodar. Mas aí não vai morrer. existe a diferença, por exemplo, quem é alérgico? Porque geralmente quando vai pica em mim, vamos supor, ele pica no meu esposo, em mim, só dele passar, já vai ficando aquele vergão, aquele vermelhão, vai ficando uns pelotes grandes. Isso é a diferença, doutora, ou não? Existe uma suscetibilidade genética também da pessoa, né? Então a gente diz que quem apresenta mais reação, que você e seu esposo, né? Por que você tem mais reação que ele? É a sua suscetibilidade genética, o feromônio que a gente diz que é o cheiro da pele, que atrai mais os insetos. O tipo do suor do paciente também pode alterar, tem paciente que tem um suor um pouco mais salgado, né, do que outros. Então isso atrai mais os insetos para essas pessoas do que para outras, né? E a suscetibilidade genética também de cada um, de ser alérgico a inseto ou não. Né? Interessante. Geralmente, a alergia à picada de inseto desses que não levam à morte, né? Então, de novo, carrapato, pulga, borrachudo, pernilongo, é benigno e melhora por volta dos 10 a 12 anos.
Então, as crianças começam a apresentar uma reação muito intensa nos primeiros anos de vida. Me fala, doutora, mas isso não vai melhorar. Calma, que isso melhora com a idade. Por volta dos 10 anos não tem mais nada. Existe aqueles pacientes que persistem para a vida inteira, né? Como sempre tem a sua exceção, né? Na medicina sempre tem exceção, que são os adultos. Mas é muito difícil você ver um adulto francamente alérgico, né? Assim, é mais as crianças. Mais as crianças, que interessante. Léo tem uma perguntinha, doutora. Tenho uma perguntinha. Acho que o pior do pernilongo não é nem ele picar, é o barulho, né? Nossa, o barulho na orelha é terrível. Mas assim, o que faz coçar? É a saliva, é uma enzima, é o atrito? O que faz coçar a nossa pele? O que faz coçar é a saliva, Léo. É a saliva do inseto, né? Do pernilonguinho, ele tem na saliva e o paciente ele é alérgico àquela saliva. Então você tem que ter a suscetibilidade genética de ser alérgico à saliva do pernilongo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho nada, zero de alergia à picada de inseto. Então, às vezes eu vou pra praia com um monte de amigo, pode me picar à vontade que nada acontece, porque eu não tenho alergia. Ao contrário de pessoas que vão e que se coçam, ficam todo empipocado e incha no local. Ah, e essa coisa, doutora, quando a gente aperta que tem uma aguinha, a gente pode fazer isso ou não deve? O ideal é não, né? O ideal é a gente, quando picar, e como é que é o tratamento, né, da picada de inseto, né? Quando é uma reação muito intensa, a gente chama isso de reação estrófilo, onde o inseto picou, por exemplo, na perna e começou a apresentar um monte de reações pelo corpo todo, o legal é a gente usar um antialérgico sistêmico, oral. Né? Usar um antialérgico oral e usar uma pomadinha no local, que a gente fala que é uma pomadinha de corticoide com antibiótico tópico. Mas procurar não espremer, porque quando você espreme, você abre o local da ferida e acaba entrando mais bactéria, entrando mais sujeira e aí piora ainda mais a reação, entendeu? Então o ideal é não espremer. Boa. A gente tem um depoimento aqui de uma pessoa que descobriu essa alergia. Vamos assistir para depois a gente contar se existe alguma forma da gente prevenir isso. Vamos lá. Olá, boa tarde. Eu me chamo Jennifer, eu tenho 32 anos e aos 19 eu descobri que eu era alérgica à picada de insetos. Eu fui para um sítio com os amigos e resolvi dormir lá. Quando pela manhã eu acordei desesperada, com os meus lábios superiores bem inchados e as minhas mãos estavam formigando. Aí depois, logo em seguida, eu já comecei a sentir coceira no pé, uma coceira na garganta também. E eu comecei a pedir ajuda. Olhei no espelho, meu rosto cada vez mais inchado. Eu falei assim, pessoal, me ajuda porque tem algo de errado acontecendo comigo. Só que eu não tinha ciência do que pudesse ser. Aí nisso meus amigos me pegaram e levaram para o hospital. Chegando lá no hospital, eles perguntaram se eu era alérgica a algo, perguntaram o que eu tinha comido na noite anterior. E eu fui falando, não tinha nada de anormal que eu já não tivesse comido antes. E aí me deram um corticoide para amenizar, né, a alergia e já comecei a fazer uma série de exames de sangue, que foi onde detectou que eu era alérgica à picada de insetos. Aí, mediante todo esse ocorrido, eu comecei a me prevenir usando repelente, tomando medicamento. Só que teve uma época que eu me esqueci, que eu parei de me prevenir e eu fui picada por uma abelha. E literalmente foi o fim da picada, porque a abelha me picou e foi bem mais agressivo as reações em mim, que o meu rosto ficou todo vermelho, eu comecei a esquentar, a minha garganta ficou totalmente irritada, eu tive a sensação de enforcamento, que minha garganta estivesse travando, que eu não conseguia nem falar direito, e uma sensação horrível. E eu fui correndo mais uma vez para variar pro hospital, eu sabia o que eu tinha, e já passei pelos enfermeiros, e eles foram bem precisos com o medicamento, e eu tomei, os sintomas já foram se amenizando, e ficou tudo mais tranquilo. E depois desse dia em diante eu quis me prevenir, tudo em lugares, né, que é descampado, que tem uma probabilidade maior de ter insetos. Eu passo repelente, eu não deixo de passar, tomo também o medicamento, fico mais atenta, me cuido mais, porque eu sei que pode chegar num estágio bem agravante, ser alérgica à picada de inseto. Doutora,
É o fim da picada ou o início eu adorei de uma... o fim da picada. Foi maravilhoso. Um beijo pra você, viu, Jennifer? E como é que é isso? Fica pior? Não vai ficando melhor? A alergia à picada de inseto, ela vai piorando ao longo das exposições, né? Quanto mais exposição, você libera uma reação imunológica na picada, né? Então, você tem anticorpos que são liberados e quando você é picado pela segunda vez, na segunda exposição, você ativa ainda mais esses anticorpos. Então, vai piorando, né? Até ser fatal. Então, ela tem que... Existe um tratamento bem legal, que é o tratamento de dessensibilização, que a gente chama, que é de imunoterapia. Então, existe a imunoterapia para esse tipo de reação, onde são reações graves, edema de glote, né? Pacientes que têm risco de anafilaxia de morte, então você vai fazer uma vacina contra o veneno. Então, contra formiga, abelha, vespa e marimbondo. Você tem como resolver o problema dela. E aqueles pacientes que não fazem imunoterapia, eu sempre recomendo andar com uma caneta de adrenalina, que a gente tem também o EpiPen, que a gente fala, né? Isso que eu ia perguntar, se pode usar também. Pode, sim, na hora que começa a fechar a glote, adrenalina, né? Andar com uma caneta de adrenalina, corticoide, antialérgico, para ver se você consegue chegar ao pronto-socorro, para você não ir a óbito no meio do caminho, né? Mas é bem perigoso mesmo, é uma emergência médica. É uma emergência. Então, olha, a picada que a gente fica com pelotinho tá simples de resolver. Tá simples de resolver. Gente, incomoda do as céu. crianças. Eu tenho muitas crianças lactentes, as criancinhas de 2, 3 anos que sofrem muito com a picada de pernilongo, né? Realmente incomoda, faz ferida. Às vezes também as feridas contaminam porque a criança cutuca. Espreme. Então tem uma série de problemas também em relação à picada, mas é benigno. Eu falo, ninguém vai morrer de picada de pernilongo, mas tem muito perigo com os outros, que são os himenópteros. E doutora, tudo isso que a gente tem aqui, esse aqui é clássico. Quando eu era criança, ia pra praia, colocava isso aí, ficava todo o quarto fedendo, a gente queimava o chão. Fedendo, exatamente. Esse aqui é bem legal, Adianta, né? doutora? Não, esses são todos repelentes que adiantam, assim, bem legal, né? Olha. Um cuidado só que esse aqui de tomada, para quem coloca no quarto da criança, tem que ficar 1,5 m distante da cama da criança. Ah, do bercinho. Do e bercinho. da nossa também, doutora? Da nossa também. Né? Porque a gente inala, aí pode promover alergia respiratória por conta do veneno, produzir tosse, né? Então, assim, tem que ficar 1,5 m de distância do berço e da cama da gente. Esse daqui de tomada, né? Tem o spray que você coloca na pele, né? Que tem aqueles sprays de pele, que são muito bons também. São bons. Deixa eu ver o que mais que eles colocaram aqui, ó. Esse aqui são que você... para você passar e ficar... Exatamente, esse aqui passa no chão, né? Pra você dar uma detetizada. Exatamente. Legal. Esse aqui joga no ambiente. Essas velas de citronela são ótimas. Ah, elas são boas, doutora? São boas. Citronela espanta bem os pernilongos, os borrachudos. Que legal. E aí a gente só tem que tomar cuidado, às vezes, dependendo da loção que a gente comprou, ou do sprayzinho, se não dá alergia na pele também, né? Exatamente. Uma coisa importante para falar também é que crianças abaixo de 6 meses não podem usar repelente. Então, se você quer prevenir a picada de insetos, pernilongos, borrachudos numa criança abaixo de 6 meses, você tem que fazer barreira, né? Então, você tem que colocar tela no quarto, né? Final de tarde, fechar o quarto, deixar com tela, tá? Não pode colocar repelente na criança. Tem mãe que coloca repelente para a criança dormir. Nossa, não faça isso, a criança põe a mãozinha na boca, a criança come o repelente, né? Então não pode, tá? Tem que deixar o quarto fechadinho. Às vezes eu falo, coloca o veneno de tomada antes da criança entrar no quarto, depois que ele entrou, você tira, só para espantar o pernilongo, né? Mas tem que ter muito cuidado com crianças abaixo de 6 meses. Boa, e se vai sair para uma praia, alguma coisa, põe aquelas blusinhas, né, doutora? Também, a blusinha é um fator de proteção bem legal também, além para o sol, também para picada, né? Boa. De inseto. Porque sofre mesmo, mas que bom, se não tem alergia, melhor ainda, a gente consegue resolver. E se tem, toma esses cuidados todos, né, doutora? E tem só, não sei se dá tempo de falar, sobre a vitamina B. Porque o complexo B é bem interessante isso daí. Um amigo meu falou isso, falou assim, olha, antes, ele falou assim, eu vim pra Ilhabela, como eu sei que tem um monte de pernilongo, eu fiquei uma semana antes tomando todo dia. Como é que funciona isso, doutora? Olha, você fala pro seu amigo que isso daí é mito. É mentira! De verdade. Foram feitos vários estudos. Assim, eu dei uma estudada, porque esses dias eu ia colocar no Instagram, dar uma publicada. Falei, vou estudar sobre a vitamina, o complexo B, né? Que fala. Totalmente mito. Tiveram 2 estudos grandes no século passado, em 1960, começou o estudo nos Estados Unidos, não foi para frente, porque viram que não tinha eficácia. Pegaram 2 grupos, um levaram para a selva, né?
um com vitamina B, outro sem vitamina... Não teve resultado nenhum, foi ineficaz. Depois a Sociedade de Dermatologia também fez um estudo, no começo da década agora, de 2000 a 2010, também fizeram, também colocaram achando que não, vamos mudar o complexo. É mito, não tem. Você pode tomar toneladas de vitamina B que não vai repelir o inseto. Não, tem que usar repelente mesmo. Não, então é totalmente mito, tá? Quer tomar vitamina? Ótimo, excelente, para o sistema imunológico, mas para repelir inseto, não resolve. Perfeito, adorei, minha gente, muito bom. Você de casa ficou com mais dúvida? Faz o seguinte, segue a doutora na internet, ó, @doutora Renata Garbossi Frige, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela com 2 Gs. E tem também o telefone que é o 12 3913 6154. Aproveita, faz pergunta, fala que viu ela aqui no Santa Receita, viu, minha gente? Doutora, obrigada, viu? Viane, obrigada, um prazer, viu? Vou reclamar menos. Exatamente, Não é? exatamente. Vou reclamar menos, vou forçar menos.